Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Nesse vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o assunto A felicidade não é deste mundo. Já vou explicar para vocês o porquê que nós vamos falar desse assunto. Bom, conversando com uma pessoa muito próxima a mim, ela fez um questionamento sobre um tema que eu falo bastante nos meus vídeos e justamente no vídeo anterior eu acho que eu falei desse tema. Gravo vídeos todos os dias e lembrando, o objetivo desse conteúdo, desse material que eu coloco aqui, que eu faço com muito amor e carinho todos os dias, em meio às correrias da nossa vida, eu busco fazer, é para que você tire dúvidas, para que você adquira conhecimento, informação. Em nenhum momento aqui eu sou dona da verdade, muito pelo contrário, eu digo, a única coisa que eu sei é que nada sei e que estou tentando aprender algo aqui. Eu realmente tento colocar em prática essas coisas que eu falo aqui para vocês. E o questionamento do vídeo foi, parece que, eu escuto bastante isso, as pessoas falam, do jeito que você fala parece que é fácil, que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, que o mundo é perfeito. Então, eu não sei se você acompanha aqui os meus vídeos, mas eu sempre falo, encontre um lugar seguro aí dentro de você, ou melhor dizendo, eu falo bastante aqui, construa o seu paraíso aqui na Terra. Quando eu falo disso, justamente eu estou falando daquele tema deixado aqui há séculos por Jesus, que a felicidade não é deste mundo. Então é justamente desse paraíso aqui na Terra, quando você constrói esse paraíso interior, que você vai perceber que a felicidade realmente não é desse mundo. Mas essa felicidade que nós buscamos, essa felicidade que nós colocamos, o objetivo ou o conceito dessa felicidade que nós buscamos enquanto seres identificados com uma vida material, então nós vamos nos identificando com coisas, colocando essa identificação em lugares errados, e aí por isso que às vezes nós criamos essa confusão ou essa ilusão. Então, sim, esse é o tema que nós vamos falar, para tirar essa dúvida da nossa amiga, seguidora, que não quis ser identificada, mas eu acredito que a dúvida dela, ou o questionamento dela, ou até mesmo o julgamento dela em relação à minha fala aqui no vídeo, pode tirar dúvida de bastante gente e, inclusive, refletir mais sobre o assunto, ok? Eu mesma reflito. Então, muito bem, antes de ir direto ao assunto, eu vou pedir os recadinhos aqui. Eu vou pedir para que você, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe também essa mensagem se você sentir que isso faz sentido, que pode agregar valor na vida de alguém. Então, lembre dessa pessoa e compartilhe o vídeo, ok? Você estará fazendo a sua parte. Já vou lembrar vocês da live no sábado, horário de Brasília. Lembrando que às vezes eu faço confusão no sábado aí para vocês e no domingo aqui para mim, porque na Austrália já será domingo. Então, a live será 1 hora mais cedo, porque eu acredito que ficou muito tarde para vocês. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o dia e o horário da live. Na live você pode tirar suas dúvidas, você pode falar sobre coisas que te incomodam ou que te afetam. É legal para a gente interagir, ok? Então teremos muito mais esse espaço para você falar comigo, para a gente se conhecer melhor. Então a live vai ser um espaço para isso. E lembrando que na próxima live eu vou apresentar para vocês o meu site. Lá no site tem muitas coisas legais para você acessar e adquirir muito mais conhecimento e informação, ok? Então, muito bem. Partindo do princípio que a felicidade, do ponto de vista aqui desse assunto, não é deste mundo, eu fiz um roteirinho aqui para que eu não me perca, porque às vezes a gente acaba indo para vários... A mente, ela vai trazendo muita informação, obviamente que essas informações não são minhas e não sou eu que estou dizendo isso. Então, muito bem, partindo do princípio que a felicidade não é deste mundo, você já parou para pensar que a felicidade que nós tanto buscamos ou tanto almejamos, às vezes nós estamos buscando essa felicidade no lugar errado, ou colocando essa expectativa, ou criando informações de pontos de vista ou de acordo com as crenças que nós temos. Então, a felicidade não é deste mundo, partindo do princípio que quando você constrói uma base de uma expectativa interior, você vai perceber que os conceitos de felicidade, eles mudam completamente de acordo com essa viagem que faz com que você realmente busque
esse estado da alma, essas coisas que realmente preenchem esse vazio da alma, e não essa demonstração externa, que é uma ilusão sobre o que nós devemos ou não fazer para ter felicidade no mundo, né? Então, muito bem, existe um jogo de comparação, e esse foi um dos temas falado no último vídeo, quando eu falei pra gente parar de se comparar, que é uma das coisas que atrapalham o nosso desenvolvimento pessoal, e esse foi um dos pontos aqui que a nossa querida seguidora fez o questionamento dela, achando que não é simples, não é fácil a gente viver num mundo onde acontecem muitas coisas. Então, veja bem, quando você vive nesse jogo de comparação, eu vou te falar o que acontece. Imagine o seguinte, hoje você precisa se encaixar em padrões irreais para ser aceita, você precisa, ou aceito, porque isso serve para todos, você precisa ter tantas formas e padrões para que você se encaixe, que essa questão de você se comparar com outras pessoas, isso acaba preenchendo, deixando uma lacuna muito grande, e você não terá estrutura para preencher esse vazio se você realmente não buscar as questões da alma. Aí você diria, mas a gente vive no mundo como pessoas, como seres humanos, e essa realidade que a gente vive nesse mundo como seres humanos, nós temos sim que viver uma vida como pessoas. E aí eu te digo, imagine só como seria você viver num mundo onde o tamanho, a felicidade está representada, e você pode discordar, ok? A felicidade está representada no tamanho da prótese de silicone que uma pessoa coloca, no formato das nádegas de uma mulher, na cor da pele ou do cabelo, o tipo de cabelo, a quantidade de dígitos que uma pessoa tem na conta. Então, imagine só se a felicidade dependesse, a nossa felicidade dependesse de algo tão superficial e passageiro como isso. Então, isso seria o caos inevitável. Você ficar o tempo todo se comparando, já que alguns desses pré-requisitos que eu coloquei aqui, se você não tiver, isso seria já um obstáculo enorme para a sua felicidade. Aí a gente fala, não, esse não é uma coisa que me causa infelicidade, mas isso causa infelicidade de muitas pessoas. Quando as pessoas se comparam com pré-requisitos que ela não tem no corpo, imagine que uma pessoa olha e compara com o outro lá, nossa, mas aquele é um modelo de felicidade, um modelo de ser aceitável. Então, como que a gente preenche, né, esses vazios? E um outro exemplo aqui, né, as mudanças que acontecem com essa felicidade e essas exigências desses padrões que vão mudando. Como seria se você, a partir do momento que você se conhece muito bem, que você começa a trabalhar esse desenvolvimento pessoal, e você começa a perceber em você qualidades e benefícios e coisas incríveis aí, que você não precisa se comparar com outras pessoas, e que você por si só já se basta com tudo isso que você tem. Porque quando nós convivemos com pessoas que têm insatisfação, eu recebo relatos direto que as pessoas querem mudar coisas no corpo delas, ou partes no corpo delas, ou se sentem, ou se comparam com outras pessoas, porque o nível de insatisfação da pessoa com quem elas vivem é muito grande, o nível de exigência. Só que eu diria aqui, observe aí, é bom você tomar cuidado, porque se você atrai para sua vida uma pessoa que exige esse tipo de coisa, quantos centímetros tem de nádega mais empinado, ou a quantidade da prótese, né? Porque a tendência é a pessoa ir aumentando isso, o grau de insatisfação é tão grande que a pessoa precisa aumentar para ir se encaixando cada vez mais, e chega uma hora que isso não para. Então, se a pessoa que você atraiu para sua vida tem esse tipo de exigências, é provável que você também os tenha, por isso que você começa a alimentar. Então, se você atrai alguém que tem esse perfil ou esse tipo de exigência, e você já logo descarta essa pessoa porque você percebe que você está tão em paz e tão bem com você, que a pessoa que você está atraindo, ela vai te aceitar e te amar do jeito que você é, porque você se ama o suficiente, se aceita o suficiente. Então, esse é um dos pontos bem interessante aqui.
E olha, gente, um ponto interessante, não tem nada de errado e preconceito em problema em pessoas que buscam melhorar o corpo, a aparência e fazem isso e se sentem bem e felizes com isso e não estão fazendo isso para agradar outras pessoas, porque tem muitas situações que realmente, às vezes, a pessoa está reparando algo. Então, tudo aqui vai de acordo com o entendimento e a consciência de cada um. Mas eu estou falando aqui daqueles casos que as pessoas querem preencher um vazio, mudando o externo e esse vazio vai continuar nesse interno, ok? Então, nesse jogo dessas mudanças, nesse jogo da vida, é interessante a gente perceber, porque quando eu falo para você construir o seu paraíso aqui na Terra, encontrar esse lugar seguro, é porque você não vai ficar se sentindo, você trabalha isso dentro de você, você vai perceber, por exemplo, que as rugas, elas não vão te incomodar tanto, porque essa é a sua trajetória. As mudanças do seu corpo, elas não podem te afetar tanto, porque essa é a sua caminhada. Por isso que eu tenho aqui um trabalho que eu considero incrível. O nome do trabalho é Pare de Envelhecer e Adquira Maturidade. Esse é um dos trabalhos que eu tenho me dedicado cada vez mais aqui com as pessoas que me procuram para acessar esse tipo de conhecimento, porque é justamente esse é o ponto. Em qualquer fase da sua vida, se você adquire em maturidade, você vai passar pelos estágios da sua vida sem essas cobranças ou sem cair nessas armadilhas ou nessas insatisfações. Então, quando você começa a perceber que essa felicidade não é desse mundo, porque o corpo é perecível, tudo é passageiro e as mudanças, elas acontecem o tempo todo. A gente está aqui agora e de um outro lado do mundo ou em outro lugar, regras estão sendo criadas e as pessoas vão sendo aprisionadas e encaixadas dentro dessas regras e de acordo com essas exigências, pessoas fazem de tudo para se encaixar nesses padrões, porque existe um vazio muito grande e esse é o jogo que é vendido. Então, um outro ponto aqui interessante tudo muda o tempo todo numa velocidade absurda. Os padrões mudam, mas os seus princípios, os seus conceitos, os seus valores, se você os tem, isso não muda. Então, se você vive no mundo, você vai ter que se encaixar de acordo com essas mudanças da tecnologia, de novos produtos, de novas coisas, e você vai tentando se encaixar dentro disso. E se você adquire essa maturidade, você vai perceber que os seus valores, os seus conceitos, você vai agir de acordo com o que você tem aí. Você vai agir com bom senso. Por exemplo, vou dar para vocês um exemplo aqui de algo que acontece bastante e que isso é uma coisa muito recorrente. As mudanças na tecnologia e o quanto essas mudanças afetam os relacionamentos. Por exemplo, isso é uma coisa que vem toda hora como um problema, como uma questão que afeta os relacionamentos. Antigamente, o que era considerado traição? Traição antigamente era o contato físico ou a pessoa ficava flertando com a outra e era considerado traição de acordo com o desenvolvimento desse flerte e desse contato. Lembrando que desde que o mundo é mundo, o que importa é a intenção que uma pessoa tem por trás da ação. Não necessariamente você precisa tocar ou flertar, mas se existe a intenção, então esse é o ponto aqui, ok? Mas, de acordo com essa mudança da tecnologia, nos avanços das mudanças das modernidades, isso mudou. Isso mudou hoje sobre o quanto você permite que o seu parceiro se aproxime, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é bastante recorrente, quanto você, por exemplo, se você tem uma relação onde o seu parceiro ou a sua parceira não pode chegar perto do seu celular, ou não pode tocar, ou sequer ver alguma coisa que acontece ali na tela, e volta e meia você percebe aquelas reações onde o celular fica sempre virado para baixo, ou existe um mistério. Então, hoje isso é um problema muito grande, porque você pode não concordar, mas se você tem um relacionamento com alguém, e isso não tem nada a ver sobre privacidade, porque eu estou falando isso porque a longo prazo
isso traz problemas, isso acaba gerando conflitos e os conflitos acabam chegando porque tem consequências. Bom, quando você está num relacionamento, existe combinados, acordos entre as pessoas, que as pessoas têm a liberdade delas, elas podem conversar com quem elas quiserem, mas se você tem eu já falei disso no outro vídeo, mas estou falando disso porque esse assunto é recorrente. Se você tem uma vida paralela no seu celular, nas suas mídias sociais, e você tem aqui determinadas relações que o seu parceiro ou a sua parceira não pode ter acesso a isso, isso hoje é considerado traição. Então, isso vai de acordo com como cada um administra. Esse assunto é bem polêmico. Eu quero que você deixe, sim, a sua opinião. Você não precisa concordar, mas você pode, sim, se manifestar em relação ao que você acha isso. Então, por que acontece isso? Porque hoje a prova, uma das provas de lealdade, de parceria, virou isso. O quanto você está aberto para o seu parceiro ou a sua parceira ter acesso aqui, ficar com o celular de cabeça ou com a tela aparecendo, o quanto o seu parceiro ou a sua parceira interage aqui junto com você e não necessariamente precisa ter acesso a todas as conversas, a tudo que acontece, mas isso hoje é considerado uma prova de lealdade, nessa troca, sim, porque se tem algum mistério, alguma coisa que o seu parceiro ou a sua parceira não pode ter acesso, é porque em algum momento isso pode gerar algum outro tipo de relação. Então, isso acaba gerando conflitos e caos nos relacionamentos. Então, cada pessoa, cada relacionamento, para acompanhar essa velocidade, esse ritmo das mudanças, você vai desenvolvendo ali o seu diálogo com o seu parceiro, com a sua parceira, o que é aceitável. Então é interessante também, nesse jogo, né, aqui que a gente está falando das modernidades, das mudanças ou da felicidade, e o porquê desse tema, porque até mesmo o amor nesses tempos de hoje, e eu acredito que desde que o mundo é mundo, ele passa por provas. E essas provas, elas foram mudando. Hoje, quando um casal fala de felicidade, de amor, o tempo todo tem os desafios. Os desafios hoje são outros, são completamente diferentes. Então, você precisa ter desenvolver essa maturidade, acompanhar aí dentro essa mudança da modernidade, do jogo que o mundo, que a vida oferece aqui fora, e adquirir maturidade e conhecimento aí dentro para você passar pela vida sem deixar que a vida ou essa ilusão da felicidade destrua esse ser incrível que você é. Então, existem muitas formas, e esse assunto tem assunto para mais de metro aqui. Eu vou encerrar aqui, porque a gente poderia ficar falando de muitas outras coisas que são ilusão de felicidade nesse mundo, e o porquê que a gente deve, sim, preencher a nossa essência com coisas da alma, desenvolver maturidade, desenvolver um intelecto espiritual, sim, para que a gente sustente a nossa trajetória e saiam inteiro por essa passagem que se chama vida, ok, meus amores? Então, esse é o assunto de hoje. Eu espero que eu tenha tirado aqui a dúvida. Não é fácil, nada é fácil, nem viver na ilusão do mundo, nem adquirir conhecimento e maturidade para a alma, para as coisas da alma e encontrar o seu lugar seguro aí dentro de você, ok? Então, muito bem, eu vou tomar uma água aqui agora, que falei bastante, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo, com certeza, e deixe seus comentários, e deixe aqui também um assunto que você gostaria, que te incomoda, ou que você gostaria de saber mais sobre isso, que eu vou estudar também e falar sobre isso com você. Grande beijo, a gente se vê amanhã, com certeza. Curte, compartilha e se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito. Compartilhe o vídeo, eu acho que o assunto é bom. Beijão!